Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, nós estamos dando início a esta edição de hoje apresentando para você os números da evolução global da pandemia de coronavírus. Vamos ao nosso monitor, onde tem dados oficiais coletados em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Neste exato momento, 13h06, a realidade da evolução da pandemia em todo o território internacional do nosso mundo é o seguinte, vamos aos números. 2.011.725 casos confirmados de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, neste exato momento em todo o mundo. Desse total, casos ativos são 1.379.579 casos. Recuperados, 500.996. Muito bom ver esse número de recuperados alto, quase um quarto das pessoas que foram confirmadas como positivo para o coronavírus estão curadas. Casos fatais, na atualidade, 131.150 casos. Vamos agora para o território norte-americano. Lá vamos conhecer os números dos Estados Unidos da América, um dos países que vem sofrendo com bastante força a agressividade da evolução da pandemia de coronavírus. Vamos aos números. 614.451 casos confirmados de Covid-19 em território norte-americano. Desse total, estão ativos 534.697. Casos recuperados já totalizam 49.859. Os casos fatais em território norte-americano já são 29.897. Vamos dar agora uma passadinha na Europa, na Espanha, nossa primeira parada em continente europeu para apresentar para vocês os números agressivos da pandemia de coronavírus em território espanhol. Lembrando a você de casa que há algumas semanas nós apresentávamos sempre em primeiro os números italianos. Só que a evolução da pandemia tem sido tão agressiva na Espanha que a Espanha alcançou o segundo patamar, no caso é o segundo país que apresenta uma evolução mais forte, mais agressiva da pandemia de coronavírus na atualidade. Vamos aos números espanhóis. 177.633 confirmações, desse total, casos ativos, 88.074. Recuperados na Espanha, olha só que coisa boa, quase o mesmo número, está se aproximando muito dos números de casos ativos, nós temos 70.853. Isso mostra como o governo espanhol, como os espanhóis também reagiram com bastante confiança, com bastante responsabilidade a esta pandemia. Recuperados 70.853 casos. Os fatais em território espanhol são 18.706. É um número alto, mas realmente o que chama a atenção desta evolução da pandemia em território espanhol é essa proximidade de números entre casos ativos e casos recuperados. A Espanha tem conseguido realmente combater um bom combate contra a pandemia de coronavírus. Vamos agora para o território italiano, que continua aí entre o topo dos três, o ranking dos países que mais necessitam de atenção neste exato momento no combate à pandemia de coronavírus. Números italianos no seu monitor. 162.571 casos confirmados na atualidade, ativos 104.332. São pacientes que continuam sendo tratados pelo sistema público ou privado de saúde contra as consequências da Covid-19 em organismo humano. Casos recuperados na Itália são 37.130 casos. Mortes registradas em decorrência da Covid-19 em território italiano, 21.109 casos. A partir de agora, nós voltamos para as Américas, vamos apresentar para você de casa o panorama, neste exato momento, da realidade brasileira com o que diz respeito à evolução da pandemia. Lembrando sempre a você de casa que esses dados são coletados, tabulados e apresentados em tempo real através de uma plataforma online da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Neste exato momento, 13h10 em território brasileiro, a evolução da pandemia se comporta da seguinte forma. Números brasileiros, 25.758 casos confirmados na atualidade. Desse total, temos 10.175 casos. Olha só, pessoal, que notícia boa que agora está aparecendo no seu monitor. Há muito tempo eu venho falando para vocês de que os casos recuperados não evoluíam, nós tínhamos um panorama de 127 e esse número estacionou, mas agora o Ministério da Saúde já determinou qual é o seu protocolo e já começa a apresentar, passar para as instituições internacionais ligadas à saúde, como está sendo a evolução, o tratamento desses pacientes na atualidade em território brasileiro. E o número que nós temos para apresentar para você é muito bom. Na atualidade,
14.026 pacientes recuperados. É um número maior do que o de casos ativos na atualidade. Isso mostra realmente a evolução e os resultados positivos deste isolamento social adotado no Brasil ainda no mês de março deste ano de 2020. Muito bom apresentar esses dados para vocês. Os números de casos recuperados em território brasileiro da Covid-19 são maiores do que os casos ativos. Parabéns ao povo brasileiro, parabéns a todas as autoridades ligadas à saúde pública, porque até o exato momento, é um parabéns volátil, mas até este exato momento nós podemos apresentar para você de casa este panorama. 14 mil curados contra 10 mil casos ativos. Infelizmente, temos também o número de mortes oficiais em decorrência da Covid-19, que em território brasileiro é de 1.557 casos na atualidade. É sempre importante lembrar a você de casa que nós temos uma subnotificação, porque só agora o país está recebendo a quantidade de testes necessários para aplicar, para testar uma parte considerável da população. Lembrando que esses testes estão chegando com calma e ainda não foram aplicados em toda a população brasileira. Mas, por enquanto, é muito bom levar essa notícia para você. O número de recuperados é maior do que o número de casos ativos neste dia 15 de abril de 2020. Falado isso, vamos para a nossa realidade piauiense. Eu gosto sempre de lembrar a você de casa que os números que nós apresentamos são sempre do dia anterior, porque a CESAP, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, faz a divulgação desses boletins sempre na noite do dia anterior. O boletim de hoje ainda não saiu, vai ser divulgado apenas na noite de hoje, mas os números mais atualizados que nós temos na atualidade são esses que estão em nosso telão. Vamos aos números. 75 casos confirmados de coronavírus de Covid-19 em território piauiense. Lembrando que do último boletim para este que você está conferindo no monitor, foram acrescidos 17 casos. Até o exato momento, 1.616 casos descartados, foram pacientes testados, mas que foram descartados, apesar de apresentarem sintomas semelhantes à Covid-19, mas não são casos de Covid em território piauiense. 8 óbitos registrados no estado do Piauí, informações atualizadas às 8 horas da noite de ontem, dia 14 de abril de 2020. Até o exato momento são 110 suspeitos internados, sendo que desse total, 72 estão em leitos clínicos, 38 estão em UTIs. 10 pacientes piauienses já receberam alta após manifestar os sintomas da Covid-19, esta doença causada pelo coronavírus, e já estão em suas casas gozando de saúde. E o nosso desejo é que esse número de altas clínicas sempre aumente. Aproveitando também, gostaria de passar para você de casa como que a doença tem sido registrada aqui pelo estado do Piauí. Atualmente, 63 casos foram confirmados em Teresina. Temos um caso confirmado em Campo Maior, um caso confirmado em Caracol, um caso em Parnaíba, um em Pimenteiras, 4 casos em Piracuruca, 3 casos em São José do Divino e também um caso em São Raimundo Nonato. Informações que nós temos atualizadas deste exato momento, lembrando que essas informações são de ontem e vão ser atualizadas logo mais à noite, é de que pelo menos 4 casos deram positivo para pessoas, para moradores do município de Fronteiras do Piauí. Esses 4 casos positivos de Covid-19 foram confirmados após o contato de cidadãos piauienses com cidadãos cearenses. Lembrando a você de casa que neste exato momento o estado do Ceará vive um momento de aceleração de casos, vive um momento preocupante porque já começa a faltar a assistência pública e privada para a quantidade de casos registrados em território cearense. Por isso, uma das grandes preocupações das autoridades públicas do estado do Piauí é barrar, é evitar ao máximo esse contato da população piauiense com a população cearense. Até o exato momento, 4 casos confirmados de Covid-19 no município de Fronteiras do Piauí, divisa com o estado do Ceará, e mais 20 pessoas estão sendo monitoradas porque tiveram contato com pessoas do estado do Ceará que manifestavam os sintomas da Covid-19. Então, as informações que vão ser divulgadas na noite desta quarta-feira devem conter, sim, mais esses 4 casos confirmados de Covid-19 em território piauiense. Mais informações em tempo real você acompanha acessando 24 horas por dia, de onde você estiver, o seu portal odia.com.